Boa noite, queridos amigos que chegam conosco nesse momento, aqui a convite do Porto da Alegria. É sempre uma alegria muito grande estar com vocês, uma alegria imensa, não é, que nós sentimos por estarmos aqui nessa noite. E aí, o pessoal está chegando, não é? Eu queria dar uns avisos aqui para vocês antes da gente começar. É que as mensagens vão passando na tela e eu não vou conseguir ler as mensagens de antemão. Eu agradeço as manifestações, não é? E se eu puder de repente conseguir responder alguma coisa aqui na interface aqui da voz, eu vou fazendo, viu? Mas é muita alegria que eu tenho hoje de estar com vocês e muita saudade dos abraços do Porto, né? O Porto da Alegria é um lugar que a gente abraça, é o melhor abraço do mundo, é o do Porto, que a gente recarrega as energias todas com esses abraços. Mas a gente vai falar essa noite de um tema que é um tema muito interessante, né? Porque afinal de contas nós estamos aqui envolvidos nessa questão da espiritualidade, né? Nós estamos nos espiritualizando, e essa espiritualização do indivíduo às vezes leva-nos a um lugar que já foi de outras religiões, e normalmente é ainda das religiões tradicionais, que é aquele lugar, aquela ânsia que nós temos de alcançar postos mais elevados na nossa condição humana, antes de sermos merecedores dessa condição. Então, às vezes nós apressamos o passo, né? Esquecemos aquela máxima de que a natureza não dá saltos, e a gente quer forçar aí um pouco nossa barra evolutiva em busca dessa ascese assim, muito rápida, né? E a gente tem que entender, né? Porque afinal de contas a gente está falando de um processo muito caro para todos nós, que é a nossa elevação espiritual. E a gente vai falar sobre esse conjunto hoje. A gente vai falar sobre autoconhecimento, vai falar sobre falsa humildade, vai falar sobre a hipocrisia de um modo geral que reina nisso aí. Porque quando a gente vai falar e vai pensar sobre esse assunto, a gente tem que recorrer ao Evangelho, porque o Evangelho é o nosso código, né? O nosso código de conduta. Quando Allan Kardec, na questão 625, fez aquela pergunta: qual o espírito mais perfeito que nos serve de modelo e guia? E a resposta foi Jesus. Nós temos que entender que o modelo e guia é a referência dos nossos comportamentos, portanto a gente não pode abandonar nosso modelo, nosso guia, né? A gente tem que seguir o nosso modelo, nosso guia de uma forma muito clara, muito objetiva. E uma das coisas pilares, assim, basilares do processo lá do Evangelho é de que a transformação espiritual não admite hipocrisia. Hipocrisia não combina com o desenvolvimento espiritual. Então Jesus fez questão de dizer isso muitas vezes, de falar isso inúmeras vezes, em inúmeras oportunidades Jesus repetiu isso reiteradas vezes. A ideia de que a transformação ela não acontece de uma forma assim, apenas exógena, uma transformação de fora, uma transformação de aparência. A transformação verdadeira, ela ocorre de dentro, ela é algo que sai, algo que emerge do ser e que não pode ser falseado, não pode ser imitado, porque a imitação, como se diz assim normalmente, a mentira ela tem perna curta. Então quando a gente costuma apressar um pouco o passo e criar uma personagem angelical, uma personagem assim que já está bem resolvida em relação a todos os aspectos da vida, muitas vezes a gente comete um erro terrível, que o nosso erro terrível é tentar fingir e gastar uma energia enorme, e lá na frente, quando a gente menos espera, a gente é desmascarado. A nossa verdade premente, interior, ela chama por nós e a gente sucumbe. Não é só seres imperfeitos como a gente, que vive aqui nesse mundo ainda cheio de atratores telúricos. Não. Aqueles seres que nós consideramos na Terra elevadíssimos passaram e sofreram, e aí esses que ainda estão vivos, encarnados,
mesmo esses sofrem também esse tipo de coisa, que é o que São Juan de la Cruz vai chamar de a noite escura da alma. É nesse lugar que nós precisamos nos colocar, porque quando o Evangelho nos traz a ideia dos escândalos e diz: há que vir o escândalo, mas ai daquele por quem o escândalo vem, está dizendo que nós temos uma necessidade de expor a nossa interioridade, expor a nossa condição interior, de alguma forma viver e experienciar isso, para que isso se transforme como o grande estímulo do nosso desenvolvimento. Se nós mentimos, se nós escondemos, se a gente não vive a realidade, a gente não tem como experimentar sermos quem somos de verdade com as nossas aquisições atuais. O ser humano, como um ser múltiplo, um ser biosócio, psíquico, espiritual, ele carrega uma série de inputs para o seu processamento cognitivo e emocional, mas ele traz também raízes profundas da sua história atávica, a sua história pregressa de vidas passadas, e tudo isso junto vai formar um ser que se elabora na Terra. E a gente vai falar um pouco sobre isso também. Mas eu queria trazer aqui o Evangelho, de novo, forte, como é que Jesus trata isso, e eu convido vocês depois a dar uma olhada lá em Mateus capítulo 23. Esse capítulo 23, ele é todo dedicado a essa questão da condenação por Jesus à hipocrisia dos fariseus e os mestres da lei. E ele dizia o seguinte: quando vocês estiverem diante desses homens, façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, porque eles não fazem o que dizem. É a antiga frase: faça o que eu digo e não faça o que eu faço, que valeu durante muito tempo na educação dos nossos pais, não é? A gente já ouviu isso quantas vezes: faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Mas hoje a gente mais do que nunca entende que o exemplo é o verdadeiro professor, é o exemplo quem guia as nossas ações prioritárias, quem deve pautar as nossas referências exteriores. Mas aqui há uma condenação explícita, tem 2000 anos isso. Jesus dizia que os fariseus gostavam das suas túnicas compridas, de franjas compridas, gostavam de ocupar os primeiros lugares nas sinagogas, os primeiros declínios nos festins. Imagina aquelas caminhas que as pessoas ficavam deitadas, comendo uva. Eles eram os primeiros a se deitar naquelas camas. E quantos ainda não somos aqueles que deitamos nos primeiros lugares dos festins? Queremos porque queremos os primeiros lugares das sinagogas e pregamos ao mesmo tempo uma espécie de igualdade. A gente vê muito isso aí. Pessoas que vivem uma vida de nababo e pregam a igualdade, a singeleza e o grande abismo social que existe no mundo. Isso, claro, existe em todos nós ainda, porque muitas vezes a gente não consegue compreender o que a gente faz. A gente justifica os nossos atos como se eles fossem atos não pecaminosos. Quando eu digo pecado, eu não estou falando daquela moral religiosa, tradicional, eu estou falando no sentido da contravenção mesmo, sabe, da lógica. Então a gente às vezes não consegue entender e a gente faz umas coisas achando que está abafando, mas na verdade a gente está apenas justificando as nossas bobagens, as bobagens que a gente faz. Então ele dizia isso: olha, esses aí são verdadeiros hipócritas, tudo fazem para ser visto pelos homens. Olha se isso não é atual. Isso é Mateus 23. Ele diz assim: vocês não devem ser chamados de rabis. E ele diz: um só é mestre de vocês e todos vocês são irmãos. Olha que legal. Ele está falando isso para dizer: vocês não devem chamar ninguém de guru, vocês não devem chamar ninguém de pai, porque pai só tem um. O pai de vocês é único. Então não fica confundindo seres humanos com suas necessidades humanas, com suas premências humanas, como se eles fossem aqueles seres já resolvidos ou muito bem resolvidos. Nós já tivemos alguns casos aí agora, recentes inclusive, de pessoas que pareciam estar bem resolvidas, mas que foram tragadas pelas suas energias da Terra e que não conseguiam ser mais do que simplesmente seres humanos, como quaisquer outros, com desejos carnais e com desejos concupiscentes muito fortes, com sonhos e delírios de fantasias, inclusive, dando-se a esse direito. Então Jesus ia chamando esses homens de hipócritas e vai continuando,
Ele diz: vocês são hipócritas porque vocês devoram as casas das viúvas a despeito de longas orações. Quem fala muito bem disso é Marcos. Pode ir lá em Marcos ver esse trecho que é bem forte. Ele diz: vocês devoram as casas das viúvas porque vocês fazem aquelas orações grandes, aí as pessoas acham que está tudo ali, né, o contexto, e por trás existem interesses mesquinhos ainda, né, que estão na premência, estão aí voltando, guias de cegos, cegos guiando cegos. Como é que uma pessoa que ainda não conseguiu domar suas más inclinações, como é que uma pessoa que ainda não conseguiu resolver suas questões mundanas, internas, pequenas, ele vai querer dar conselho para as outras pessoas no sentido de tentar? E ele diz assim: são aqueles que ajuntam fardos pesadíssimos e colocam sobre os ombros dos outros e que não têm sequer coragem de empurrar com seu dedo um deles. Então a gente também percebe o quanto isso também é atual. Ai de vocês, mestres dos fariseus, hipócritas, vos dão dízimo de hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a lei da misericórdia, a lei da justiça, a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas outras. Então ele fala aqui daquelas pessoas que são muito dos ritos, né? Que são muito das coisas, das práticas externas, e que, porque simplesmente fazem essas coisas, acham que já resolveram a questão, tá? Eu fico comparando muito, quando eu leio esse texto de Mateus, aquelas ideias nossas de que a gente basta ir um dia na semana na igreja, no centro espírita, está tudo resolvido, que a gente cumpriu a nossa missão espiritual, não é? Ai de vocês, fariseus, hipócritas, vocês são como sepulcros caiados. Meu pai falava muito isso, sepulcros caiados, tudo bonitinho por fora, tudo pintadinho, né? Um cemitério bizantino, assim, você vê aquela coisa de criança, de brinquedo mesmo, mas quando você vai ver por dentro é tudo podre, é carne podre, é osso, é restos, são restos mortais, né? Que você tem lá dentro. Então, essa era a ideia que Jesus fazia do homem de fora. Há uma passagem, na verdade algumas passagens que ele vai trazer ainda, ele vai evocar João, quando ele diz raça de víboras. João era considerado um homem de uma língua grande, né? Ele falava tudo assim, muito, como diz assim, na tampa. E João, quando ele via a fila assim, de pessoas muito grandes, querendo, uma fila grande de pessoas, todos arrumados, assim, querendo resolver seu problema com um mergulho no rio, ele dizia: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Tratai, pois, de dar fruto do seu arrependimento. Olha aí que coisa. João, por esse motivo ele perdeu a cabeça dele, porque Herodes Antipa não aceitou que ele falasse mal da sua amante, a Herodíade, que era esposa ou foi esposa do seu irmão. Então, quando ele denunciou esse caso aí na Caras, lá de Jerusalém, aí o povo ficou sabendo e não gostou muito e condenou João. Essa é uma ideia que, por conta disso, muitos de nós que nos apegamos às questões religiosas tentamos fugir dessa imagem da hipocrisia, do pecador, do que pensa errado, do que fala errado. Qual que é o problema dessa história aí? É que nós temos 5% da nossa consciência apenas como domínio de mente, e 95% da nossa psique é inconsciência e não tem domínio nenhum. O que existe dentro da inconsciência não é do nosso controle, não é da nossa ação, e portanto, se nós não tivermos, no mínimo, a ideia de irmos lá nesses refúgios da alma, a gente pode tomar muitos sustos. Eu comparo essa ideia àquela dualidade da sombra e da luz, não é? Porque nós temos um lado sombrio, a nossa sombra é o oposto justo daquilo que se apresenta do lado de fora. Quando eu normalmente sou extrovertido, lá dentro eu tenho uma sombra de introversão. Quando eu tenho um lado muito puxado para um determinado gênero, lá dentro eu tenho um oposto que está de certa forma reprimido. Porque há um equilíbrio no ser quando existe uma exacerbação de uma determinada polaridade, seja ela emocional, seja ela de qualquer coisa de gênero.
é sinal de que ali houve um desequilíbrio e a parte que ficou menor desse desequilíbrio foi colocada justamente na sombra. Então o que é a sombra, se não a ausência da luz? E a luz, nossa, é muito pequena, é muito tênue, é uma luz ainda muito fraquinha, porque ela não consegue iluminar toda a nossa psique. Ela não tem, primeiro, coragem para fazer isso. Ela não tem capacidade para adentrar no inconsciente, porque nós não temos ferramentas para fazer. Queremos lidar com isso como se nós fizéssemos uma conta matemática, se estivéssemos montando uma equação matemática, que não é desse jeito que se faz, assim os iniciados já nos disseram. Então nós precisamos realmente compreender de uma forma muito clara, assim, objetiva, de que se nós quisermos realmente fazer o nosso processo de iluminação, nós precisamos adentrar com a luz, com um facho, um fifó, um candeeiro, seja lá o que for, adentrar nesse mundo íntimo da sombra, do inconsciente, para podermos de lá enxergarmos um pouco melhor o que nos assusta. A metáfora interessante para esse cenário seria alguém, um acumulador. Pense essas pessoas que compram coisas assim loucamente, vai comprando loucamente. E essa pessoa de repente tem uma casa, ele mora numa casa que não tem luz, nenhuma luz. É uma casa que também não entra, a janela está fechada, as portas são meio assim, né, estranhas, que não deixam passar a luz. Tem uma escuridão, um breu total lá dentro. Tudo que ele compra, ele vai jogando lá dentro, vai botando de qualquer jeito, uma bagunça horrorosa. Mas claro, é nesse lugar que ele dorme, é nesse lugar que ele vive. Mas quando chega uma visita, ele tem o oitão da casa. O oitão da casa é aquele pátio, aquela varanda gourmet, toda arrumadinha, com pratinhos pendurados na parede, lembranças de viagens, coisas, frases inspiradoras assim, viva um abraço maravilhoso, o amor é lindo, essas coisas que a gente gosta de pendurar nas paredes. E ele vai fazendo isso, quando a pessoa chega, que senta naquela mesa, no oitão da sua casa, vai dizer: que coisa linda, que coisa maravilhosa, como é bom viver nessa casa. Que vida espetacular tem essa pessoa, né? Então a gente começa a pensar que realmente isso aí é o papel de parede da vida de todos nós, que a gente chama de persona. Lá dentro da casa está a sua sombra, está a sua escuridão. O que acontece muitas vezes é que essa pessoa sai desse mundo fantasioso que impressiona muito na parte de fora, mas quando ele entra na casa, ele sai tropeçando em tudo, ele sai absolutamente chutando o pé da mesa, a cadeira, quebrando o dedo, uma dor horrorosa, porque ele não enxerga o que tem lá dentro, ele não sabe o que tem. Ele só sabe o que tem porque de vez em quando ele tromba com o que está lá dentro. E esse trombar com o que está lá dentro, às vezes lhe causa imensa dor, profunda dor. É por esse motivo que nós precisamos pensar nesse homem, aquele que tomou coragem realmente de não ficar mais chutando essas coisas e viver uma verdade mais sua, uma verdade mais interna sua, e ele resolveu botar uma lâmpada dentro dessa casa. O que acontece quando a luz chega? Ele vai ver uma bagunça enorme. Então, se ele for igual a algumas pessoas que existem na Terra, né, e algumas até muito próximas de nós, quando ele olhar aquela bagunça enorme, ele vai dar um 180 ali e vai embora. Né? Ele vai embora, ele vai sair dali para outro lugar, porque ele não consegue lidar com aquela bagunça. Ele vai achar que aquilo é muito para ele. E se alguém entrar naquela casa e ver aquela casa daquele jeito, então é preferível deixar nas sombras. Então assim a gente faz ordinariamente. Assim a gente não deixa as coisas aparecerem. E por isso a gente embota muitas vezes o ser que somos e fantasiamos ou criamos, não é? Criamos fantasias de seres já muito bem resolvidos, ainda sem ser. Oitão de casa, né? Mas a nossa casa, ela só existe e aparece quando a gente vai dormir. Que acorda de madrugada sem saber porquê e fica naquela coisa, o pensamento, os medos, as angústias, os anseios que vão pululando o tempo inteiro e ali como espículos vão furando nossa alma e a gente vai se dando conta que alguma coisa em nós não está bem e que a gente precisa de um trabalho verdadeiro, um trabalho de conhecimento, um trabalho de entrar nesse mundo íntimo nosso para que a gente possa realmente assim sair de lá de uma forma mais fortalecida.
Não é um trabalho fácil, como Joana vai dizer, um trabalho muito difícil, um parto dorido, um parto de dor, que faz com que a gente desista muitas vezes, mas nós não temos opção. Porque se a gente desistir nessa vida, vem outra e vai trazer oportunidades muito fortes para que a gente entre em contato com esse mundo acumulado de coisas que a gente guardou. O ser espiritual não esquece nada. Ele vive uma realidade, ele está com ódio de uma pessoa, ele vai desencarnar com ódio daquela pessoa. Se ele não conseguir resolver isso de uma outra maneira, se ele não conseguir elaborar, isso vai ser para ele uma pedra de tropeço no seu desenvolvimento espiritual. É por isso que nós, enquanto estamos na condição de espírito, suplicamos uma encarnação que nós tenhamos a oportunidade de nos refazer com aqueles com quem nós tropeçamos no caminho. É por isso que muitas vezes nossa vida é muito difícil, porque além de, claro, a gente criar problemas na vida presente, Allan Kardec vai dizer isso. Quando nós temos na questão lá do processo de compreensão da vida, das aflições, ele diz que existem as causas presentes das aflições, além das causas passadas. As presentes são causadas pelo desamor, pela ignorância, pela falta de vontade, pela falta do desejo de se mudar, de se conhecer, de domar as suas más inclinações. Domar não no sentido de coibir, mas no sentido de evitar que ela se torne a predominância do ser. Porque aquele indivíduo que reconhece que é imperfeito, mas que trabalha no sentido de melhorar-se, já está num caminho bem avançado para se tornar livre daquelas imperfeições. Mas aquele que se compraz da sua imperfeição e diz, eu sou assim mesmo, eu sou uma pessoa, e se orgulha até um pouco dos defeitos que tem, esse vai ter um pouco mais de trabalho, esse provavelmente vai ser convidado a participar do processo de uma forma mais dura, provavelmente a posteriori, porque o despertador do mundo telúrico é a dor, porque sem a dor nós não largamos esse osso aqui da terra, que é bom demais. Você viver essas paixões aqui da terra é uma coisa maravilhosa, mas ela tem um preço muito alto. Então, conforme disse para vocês lá no começo, essa aventura da evolução espiritual, do salto da libertação para o verdadeiro, da iluminação interior, já foi feita, tentada por várias pessoas, e a gente vê diuturnamente pessoas dando esse gás, esse sprint final no seu processo evolutivo. E eu vou trazer aqui um poema de Juan Inés João da Cruz, né? Juan de la Cruz, que ele fala sobre o momento em que a sua alma, premida pelo superego, o superego de um homem místico, religioso, imagina, gente. Imagine um homem dedicado à fé, imagine um verdadeiro discípulo, um bispo, um padre, um religioso, alguém, um místico, que resolva fazer um voto de castidade, sem ter ainda resolvido essa questão. Imagina, o que acontece com a alma humana, o que acontece com o homem no mundo. Juan de la Cruz vai dizer isso aqui, ó. Ele vai dizer, na noite escura da alma, olha que poema lindo, em uma noite escura de amor, em vivas ânsias inflamada. Quem está falando isso aqui? A alma dele. Em uma noite escura, uma noite sem luz, na noite em que ele foi abandonado pela sua fé, na noite em que os espíritos não ajudaram ele, disseram, agora é com você. Vamos deixar você andar sozinho. Eu penso assim, quando eu vejo isso aqui de João da Cruz, eu fico imaginando como é que esse homem nessa noite se sentiu. Ele diz assim, a minha alma abandonada no escuro permitiu-se sentir algo que em condições normais eu não permitiria. E ele diz isso, de amor em vivas ânsias inflamada. Aí ele continua, ó ditosa aventura, sai sem ser notada, estando já a minha casa sossegada, na escuridão segura, pela secreta escada disfarçada. Lá vai a alma, gente. A alma vai fugir, vai dar a escapadinha dela. Isso é o místico falando. Nesta noite escura, a minha alma resolveu dar um rolé. E eu não tive forças para impedir. Eu até senti uma certa liberdade, uma forma interessante de acompanhar o desejo da minha alma
nessa aventura amorosa que ela se permitiu viver. E ele continua dizendo: ó ditosa aventura, na escuridão velada, estando já minha casa sossegada em noite tão ditosa, e num segredo em que ninguém me via. Olha aí, ó. Olha o segredinho que ninguém vê. Naquele momento que você diz assim, não tem ninguém olhando. Olha, isso é uma coisa importante, porque a gente já viu e já percebeu que muitos de nós agimos de forma diferente quando nós não estamos sendo supervisionados. Nós nos damos mais liberdade, nós nos permitimos mais coisas que em condições normais a gente não teria. Agora vocês imaginem uma pessoa deitada na sua cama, apenas sonhando e se permitindo sonhar. Um sonho que para ele é impossível, é duro, é difícil. Meu Deus, que coisa horrorosa deve passar na cabeça de uma pessoa. Estou abandonando Deus. O que Deus vai pensar de mim? Oh, João da Cruz. Se Deus não tivesse imaginado que isso podia acontecer, tenha certeza que a sua encarnação seria de um homem assexuado. Mas como há potência na alma, nós não saímos dessa prisão sem pagar o último centavo. E isso é absolutamente verdadeiro, né? Olha aí o homem falando, né? E nós estamos falando do século XVI, claro, uma coisa linda. Nem eu olhava coisa alguma. Olha que coisa linda ele diz. Sem outra luz nem guia. Ele estava completamente no escuro, além da que no coração me ardia. A única luz que guiava ele era o desejo dele ir ao encontro da sua manifestação, da sua explosão, daquilo que Freud vai chamar de triebe, a sua pulsão, não necessariamente uma pulsão erótica, mas uma pulsão de liberdade, de vida. De vida. Porque Jesus dizia: eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Ninguém nunca imaginou, ele dizia, quando você orar, não fique fazendo jejum para ficar com a cara toda murcha, não é? Que é isso aí, as pessoas vão olhar para você e dizer: coitadinho, ele se esforça tanto, olha que coisa, que pessoa maravilhosa. E quando ele está dizendo isso, ele já está, de certa maneira, recebendo os seus prêmios, né? O prêmio que seria da vida futura, ele está recebendo agora. Ele está aí dizendo, né? Então, a luz que iluminava João era a luz do seu desejo, era a luz de Triebe, era a luz da energia pulsante no seu corpo, no seu espírito. E ele continua dizendo assim: essa luz me guiava com mais clareza que a do meio-dia. Pense aí agora, um homem destrambelhado em direção ao desejo, né? Aonde me esperava quem eu bem conhecia. Aí ele já começou a imaginar, a alma imaginar o seu objeto de desejo. Alguém que pudesse compartilhar com ele aquele momento, ou com ela, no caso, a alma, aquele momento especial que estava ali sendo colocado, não é? Não é? Está fazendo algo no lugar que ele criou todas as condições possíveis para poder se libertar. Primeiro, um lugar que estava, de certa forma, escondido de noite, no lugar onde a luz era fraca, a visão distorcida. Ele estava disposto verdadeiramente a fazer isso. Então ele diz: ó noite que me guiaste, ó noite amável mais do que a alvorada. Olha aí, ele está satisfeito com esse troço. Ó noite que juntaste, linda, a coisa mais linda desse verso, desse poema, né? Ó noite que juntaste o amado com a amada, e a amada já no amado transformada. Meu Deus do céu, olha para aí. Então, João da Cruz, ele vai trazer isso. Mas observe que não é só João da Cruz que passou por esse perrengue. Nós podemos pensar assim: mas isso foi um homem que eventualmente teve esses problemas. Então, Teresa de Lisieux, ela dizia assim quando duvidava da imortalidade da alma: se você soubesse a escuridão em que eu estou mergulhada, e continuava.
Outra pessoa também da história das religiões que confessou bastante ter dificuldades com isso, São Paulo da Cruz, dos anos a minha noite escura. Mas a mais notável de todas elas é de uma mulher que todos conhecem, chamada Madre Teresa de Calcutá. A sua agonia, a sua noite escura, começou no ano de 1948 e durou até o ano de 1997, quando ela morreu. E ela dizia assim: talvez tenha sido o caso mais longo registrado nessa história, porque ela não sentia nada, ela não conseguia sentir a sublimação, ela não conseguia sentir a energia divina, aquela energia que seria motivadora. Ela conversava com Deus e dizia: Deus, por que você não aparece na minha frente e me ajuda a resolver os problemas dos meus aidéticos? A mensagem de Deus não aparecia na forma que ela queria, as expectativas dela, e isso, claro, gera dúvidas. E eu estou falando de pessoas que se entregaram, não são pessoas comuns como nós, pessoas que realmente dedicaram a sua vida inteira ao bem, à causa do bem, da verdade, se entregaram a Jesus em toda a sua intenção, toda a sua força, com todo o seu entendimento. E essas pessoas tiveram dificuldade em ultrapassar essa chamada noite escura da alma, não é? Então a gente vê outros casos também, como o caso de Gandhi, não é? Gandhi foi um exemplo muito interessante, porque Gandhi sofreu muito com isso, não é? Outro caso também que nós conhecemos, que é o caso de Francisco de Assis, que ele se jogava nas rosas quando os seus pensamentos desviavam do seu interesse. Então, quando a gente está falando de um mundo onde a gente está vivendo, a gente precisa entender que nós somos do mundo. E talvez um erro que nós cometemos é tentar não sermos do mundo, fugirmos da nossa realidade humana. No dia em que nós desencarnarmos, nós podemos viver a plenitude do Espírito e fazer tudo o que apenas o Espírito pode fazer. Mas enquanto estamos encarnados, nós não podemos esquecer que a encarnação é uma escola que ensina que a gente se liberte das nossas paixões avassaladoras, que desvele, ou que revele, melhor dizendo, a nossa ignorância, tire o manto da nossa ignorância. Quando a gente vai entender com a doutrina espírita que nós somos luz, a gente diz: como pode haver trevas aonde existe luz? Basta botar a luz em algo que abafe a luz. Jesus dizia: não bote a luz em algo que abafa a luz, bote a luz no velador. É tirar a luz desse lugar escondida e botar num lugar que brilhe sob o monte, para que todos vejam, para que todos contemplem. Olha que coisa rica de possibilidades. Então, tem um amigo meu que diz que no centro espírita dele, ele mandou fazer um armário muito bonito, cheio de portas, e ele botou o nome do armário de asário. O asário é o lugar onde guardam asas, né? Então a pessoa chega lá, bota as asas, entra no centro, e aí, bondade e excelência. Aí, compreensão, muita paz, né? Jesus. Aí quando sai, tira as asas, bota no armário e vai viver o mundo humano. Não é nem tanta o mar, nem tanta terra. Não é só viver o humano, porque nós somos espirituais, mas também nós não podemos abandonar o espiritual quando estamos vivendo no humano. Dentro da medida certa, nós podemos fazer o equilíbrio entre vivermos dignamente como seres humanos, considerando tudo isso que a gente já conhece da história da humanidade. Por que tentar sermos mais? Porque eu sou um palestrante, ou porque eu sou um médium, ou porque eu ando sob as brasas, porque eu adquiri uma capacidade cognitiva, ou tive a oportunidade de ter uma profissão que me deu um recurso financeiro e eu acho que sou melhor do que alguém? Será que é dessa forma que eu vou, de repente,
entrar pela porta estreita que está à minha frente? Será que é dessa maneira que eu vou conseguir? Não! É com humildade. A humildade não é uma coisa que muita gente confunde humildade com baixa autoestima. A humildade, ao contrário, não é baixa autoestima. A humildade é força. É intensidade de força. É quando nós, justamente como seres que somos, que estamos vivendo a realidade do mundo, nos colocamos no embate do mundo sem tentar ser mais do que ninguém e conseguimos sair porque a gente acredita na gente. A gente acredita no nosso potencial, a gente acredita na nossa capacidade de fazer e de ser. E por esse motivo a gente não fica inventando formas de criar adereços para chamar a atenção, porque nós nos bastamos, nós somos luz suficiente para nos bastar. O que nós precisamos entender do ponto de vista da evolução espiritual, que a evolução espiritual não cria anjos encarnados. Ela cria estradas para anjos futuros. Pessoas que vão sair da Terra, que não vão precisar mais encarnar, que não vão precisar mais passar no cadinho da dor, que não precisam mais ser despertadas do sono profundo, da alma que adormeceu, que não precisam mais desses fundamentos todos para poder compreender que o amor é a mola mestra do universo, para compreender que a humildade é simplesmente você ser quem você é. Mas Paulo, eu não sou uma pessoa legal. Tudo bem, vamos ajudar uns aos outros. Nós todos temos problemas e nós precisamos uns dos outros para nos soerguer. A humildade faz com que a gente converse com um amigo e diga: amigo, eu estou com um problema. E qual é o seu problema? Meu problema é que eu não consigo superar tal coisa. E o amigo, ansioso por tentar resolver o problema do amigo, tentando levar ele a um lugar de resolução, pode de repente abrir portas que não estavam sendo vistas sequer. Não estavam sequer sendo vistas e agora estão possíveis de serem vistas, e abertas e exploradas. Então, por esse motivo é que a gente realmente precisa, nós precisamos uns dos outros, em uma comunidade fraterna que enxergue as pessoas não pelo que elas aparentam ser, mas pelo que elas são de fato. Quando nós falamos a respeito do Espírito que se revela dentro do ser, o conceito final de Deus, o conceito essencial da divindade, e que o homem tem a capacidade de enxergar este Deus para além das estruturas físicas, das coisas externas, das externalidades. Ele simplesmente consegue ver ali dentro de um homem pecador, de um homem errado, de um homem trôpego, de um homem que cai, um homem no chão. Ele consegue ver o divino e sabe do potencial desse homem de se soerguer, e por isso não lhe faltarão mãos estendidas para poder tirá-lo desse lugar, desse momento. Nós ainda vivemos na sociedade da vendetta, na sociedade da crítica. Olha aí hoje o que acontece. Você não pode escorregar numa casca de banana que tem alguém te filmando. E esse filme vai aparecer em algum lugar quando você começar a subir. Alguém vai dizer assim: mas ele escorregou na casca da banana. Há 25 anos atrás essa pessoa escorregou numa casca de banana, como se 25 anos você não aprendesse, não se desenvolvesse, não evoluísse. Parece que a sociedade humana de hoje é como se tivesse um carimbo na testa, normal, perfeito, maravilhoso. E as pessoas simplesmente querem fingir corresponder a esse aspecto, quando em verdade são sepulcros caiados. Somos todos. A verdadeira comunidade cristã é uma comunidade de aceitação, de inclusão. Uma comunidade onde nós podemos nos sentir confortáveis sendo o que somos e saber que somos doentes, e para isso existe remédio. Qual é o remédio da alma, senão o amor? Qual é o remédio da alma, senão o despertamento da luz? Qual é o remédio da alma, senão o Evangelho, que o tempo inteiro está nos dizendo como nós devemos caminhar em direção ao nosso processo sem hipocrisia? Olha, gente, isso é uma coisa tão séria que outro dia eu fui fazer uma análise de um texto bíblico. Quando me deram o texto para ler, o texto estava errado. O texto estava faltando uma palavra que muda todo o texto. E eu não culpo quem me deu, é porque na internet tem tudo.
Então ele pegou o texto da internet, quando ele me deu, eu senti falta de uma palavra chamada interior. Olha que coisa. É quando Jesus diz assim, quando você for orar, você se tranca no seu quarto interior. Aí tira o interior. Quando você for orar, você se tranca no seu quarto. Pronto. Aí a pessoa vai para dentro de casa, pega a porta do quarto, fecha, tranca e pronto. Aí vai orar. Será que é isso que está lá no texto original? Ou simplesmente a pessoa entrar num estado de introspecção, entrar num estado de conexão direta com Deus? O silêncio mental, o esvaziamento mental, que não tem nada a ver com quartos e portas, tem a ver com o interior da alma. Então, se você tira uma palavra dessa, você está ensinando o que para as pessoas? Por isso que Jesus dizia, né? Presta atenção lá nas coisas. Então a gente tem que realmente, gente, hoje, como se diz aí na juventude, baixar um pouquinho nossa bola, sabe? E tentar começar do chão. Um texto bíblico que me impressiona muito é o da figueira. A figueira que secou. Que muitas pessoas interpretam ele pelo lado da fé. A figueira que secou foi um objeto de fé de Jesus que fez com que aquela figueira que não lhe deu frutos secasse. E ele diz aos discípulos: olha aí, mestre, a figueira que você amaldiçoou. Mas Jesus não fez isso. E aquilo talvez não fosse uma figueira. Uma figura metafórica, uma figura emblemática, um simbolizado espiritual no meio de um símbolo material, conforme toda a parábola assim é. O que era essa figueira? A figueira é um ser humano que mostra ser o que não é, e quando você aparenta ser o que não é, normalmente uma pessoa vem até você, te pedindo o que você aparentemente tem. E quando a gente não tem, a gente não consegue dar amor se não tiver amor. A gente não consegue dar paz se não tiver paz. A gente não consegue dar bons conselhos se nossa cabeça for direcionada para a separatividade, para o bem e o mal, assim, a dicotomia, fica do lado de cá, do lado de lá, minha camisa tem cor e etc, companheiro limitado. Então, se a gente de repente imagina que essa figueira é uma pessoa que apenas mostrou ser o que não era, e quando um faminto, que no caso foi Jesus, mas podia ser qualquer um de nós, se dirigiu a essa pessoa para pedir a ele um pouco daquilo que aparentemente ele tinha, ele não tinha nada para dar. Porque o figo é assim, ele só dá fruto quando tem, ou melhor, só dá folha quando tem fruto, quando é época de figo. E assim somos todos nós. Esperar nosso momento da eclosão e futucar muito a nossa alma para que isso aconteça o mais rapidamente possível, para que a gente possa verdadeiramente fazer o nosso encontro com Deus, para que a gente possa verdadeiramente fazer o nosso encontro com a verdade que liberta, para que a gente pare com essa coisa de ficar fazendo de conta que nós somos os mágicos seres do espaço e que estamos aqui manipulando. Eu acho isso tudo muito engraçado, gente, eu confesso. Eu ainda tenho as minhas necessidades, sou um ser completamente imperfeito. Mas pelo menos uma coisa desperta em mim, na minha noite escura da alma, que está desde o dia que eu nasci. É o momento em que eu tenho a consciência de que não é desse jeito que vai funcionar. Então isso para mim já é alguma coisa. Embora eu ainda precise de alguns elementos, isso para mim é algo que eu preciso realmente viver. Essa verdade que me futuca. Quando a gente pensa em Deus, é engraçado isso, né? A gente pensa em Deus, aquela coisa maravilhosa, Deus, inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas, mas ao mesmo tempo a gente precisa ainda de um Deus mais concretozinho, imagético, um Deus assim mais tangível. Então lá na Bíblia está, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deveria ter embaixo, e o homem criou Deus à sua imagem e semelhança para poder adorá-lo. Então a gente tem ainda alguns degraus para subir, a gente tem ainda alguns saltos a dar. E nós precisamos nos libertar das amarras da vergonha de sermos quem somos, das amarras da vergonha de nos apresentar ao mundo. Olha, gente, foi isso aqui que eu consegui ser até hoje. Se eu não sou mais, é porque eu ainda não aprendi as coisas. Me ensine se você acha que eu não estou legal. Traga para mim as portas, abra uma porta para mim que talvez eu consiga entrar. Não existem pessoas que são irrecuperáveis. Não existem pessoas que são jogadas, descartadas no lixo como se fossem simplesmente erros da natureza. Não tem erro, a natureza não erra, gente.
Nós é que não conseguimos enxergar a dinâmica da natureza. Nós não conseguimos enxergar ainda sequer a bondade, a amorosidade plena de Deus. A gente ainda está muito vinculado a Deus gostar quando Deus faz coisas boas para aquela pessoa. Os infortúnios para nós ainda são castigos, ainda são erros, ainda são decepções, ainda são motivos de eu abandonar Deus no meio da estrada. Por isso, muitas vezes, noites escuras de alma. Muitas pessoas que abandonam a trajetória de buscar o Espírito porque não tiveram os benefícios imediatos. Mas Madre Teresa de Calcutá levou a vida inteira, coitada, e não desistiu. Esse é que é o importante. Não é, porque uma das coisas que o João da Cruz fala é que as pessoas que vivem essa noite escura, elas se entregam a Deus não por conta das recompensas que eventualmente vão receber na vida futura, mas por um ato de fé e de entrega total de amor. Só faz isso quem realmente não espera a recompensa. Jesus dizia, se você quiser fazer o bem a alguém, faça alguém que não pode te retribuir. Porque é exatamente aí. Imagine que alguém está servindo a Deus. Para quê? Para Deus lhe dar uma condição melhor no mundo espiritual? Para Deus lhe dar uma colônia espiritual, uma casa azulzinha com flores na janela? Será que é isso? Não! Imagine que você não tem proposta nenhuma, você não tem nada para receber, nada, ninguém te diz nada, fica um silêncio. Deus, onde você está? Cri, 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 nada. Mas mesmo assim, você acredita de que do lado de lá tem algo e que só você não pelos seus interesses, pelas suas vantagens, porque isso ainda é negociar com a espiritualidade, com o céu. Negociar para depois, pagar agora para ganhar depois. Ego ainda. É a libertação do ego que faz com que o homem se liberte e não a sua aparência. É a verdadeira possibilidade de você tirar de dentro de você todo o manto, todo o véu da ignorância sob a luz que já existe dentro de nós. E a partir daí, essa luz interior brilhar de tal forma que ela não consiga nunca mais apagar. Essa luz amorosa incondicional que brilha nas pessoas especiais, que tiraram o véu da ignorância, essa luz simplesmente, ela faz com que a gente ame incondicionalmente. É dessa maneira que a gente vai amar inimigo, amigo, de qualquer jeito, porque amar quem nos ama é fácil. Mas para amar o inimigo sem energia nenhuma, eu preciso simplesmente distribuir amor de forma incondicional, como o sol que banha justos e injustos, a chuva que molha os justos e injustos, o amor que ama qualquer um, qualquer coisa, de todo jeito, porque a sua natureza é amar. A sua natureza é servir, não é servir para ou porquê, não tem para, não tem objetivo. É simplesmente servir, porque servir é a única coisa que nós podemos fazer. Se nós quisermos verdadeiramente ostentar o título de espíritos iluminados, nós precisamos trabalhar muito, mas muito mesmo. Aproveitar os momentos como agora, que temos momentos de estarmos aí exercitando a caridade dentro de casa, conosco, com os nossos irmãos que estão lá, companheiro, companheira, filhos. Agora é a hora de mostrar que nós somos verdadeiramente cristãos. E de repente, a gente pode descobrir que nós estamos na noite escura da alma, que não aparecem respostas, mas nós temos uma voz que está lá dentro de nós dizendo, não desista, eu estou com você. Posso não aparecer porque eu não vou aparecer para você, porque talvez você esteja olhando para o lugar errado, talvez você esteja com seus olhos fechados, talvez você ainda esteja dentro da sua casa, do acumulador, com a lâmpada apagada, acenda a lâmpada, veja, os móveis estão fora do lugar, bote no lugar, arrume, tira o que não presta, jogue fora. E depois você vai começar a caminhar na sua casa já sem dor e você vai começar a dizer, nossa, é legal ter luz em casa. Aí você vai botando mais luz e mais luz e mais luz e menos sombra, e quanto mais luz tiver, mais objetos são jogados fora e mais você se liberta e mais você é feliz e mais você vive. Esse é o presente. Se é que a gente pode dizer que essas pessoas esperam presentes. As pessoas esperam apenas ser quem são. E ser quem são inclui ser perfeito. Não só imperfeito. Porque aquele que será incondicionalmente. Não importa o mundo, não importa o governo, não importa a oposição, não importa o regime, não importa a condição econômica, nada.
absolutamente nada vai mudar essa pessoa. E quando ele vencer o mundo, como Jesus dizia, que é nosso modelo e guia. E Allan Kardec diz assim, Jesus personifica a ideia do máximo possível que alguém pode chegar na espécie humana. Pense, nós, aqui o Brasil, o mundo cheio de Jesus, habitados, todo mundo cristificado. Por isso ele dizia, vocês têm um mestre, que é o Cristo. Então quando a gente pensa numa situação dessa, imagina, o que o espírito desse vai precisar mais vir na Terra? E eu peço a Deus, eu particularmente, daqui a 1 milhão de anos, quando eu tiver um pouquinho nessa condição de não precisar mais encarnar nesse planeta, eu peço para vir de casa de vez em quando tomar um banho de cachoeira, que eu gosto, de verdade. Chupar uma manga, dar um abraço no Porto da Alegria, né? Isso é bom demais, gente. Agora não é só isso. Nós temos um mundo para conquistar, um mundo interior todo, um vasto mundo para conquistar. E a gente não pode ficar aqui parado, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. A gente tem que lutar. Lutar pelo que é nosso. Lutar por algo que ninguém vai nos dar. Já existe, a gente só precisa encontrar. Que um ovo de Páscoa que a mamãe esconde e que depois, milagrosamente, aparece. Então, gente, é isso. Nessa noite, façamos a reflexão da nossa noite escura e da nossa noite presente, da nossa vida, da nossa história, da nossa realidade, para que a gente possa realmente conseguir mostrar não algo para alguém que quer, que avidamente espera ou tem uma expectativa sobre nós, mas algo que seja nosso verdadeiramente, conquista que ninguém tira, que o ferrugem não come, que o ladrão não rouba. É isso que nós precisamos pedir a Deus todos os dias. Coragem, meu Pai, para enfrentar os dissabores das minhas sombras. Coragem, meu Pai, para caminhar nas estradas lameadas, lamaçadas da minha vida. Caminhar pelos pântanos da minha ignorância. Oh, meu Pai, tire os espinhos do meu pé. Através do seu ato generoso, amoroso. A sua mão na minha mão. O seu olhar no meu olhar, a sua alma na minha alma. Traz-me a tua luz para que eu não possa mais andar em trevas, para que a minha inconsciência seja vista e a minha vontade de me aperfeiçoar seja sempre maior do que os meus desejos imediatos da minha carne. Oh, meu Pai querido, traz-me a lucidez desse momento para que eu possa, em todos os momentos da minha vida, assim enxergar e que eu não claudique um minuto sequer, porque eu sei que ao final dessa estrada, quando todos estivermos juntos, sorriremos e agradeceremos por termos sido aqueles que fomos elaborados no cadinho do teu amor em direção ao teu colo gentil e amoroso de Pai. Fiquemos com Deus, tenhamos todos uma semana de muita luz, de muita paz, de muita autoconhecimento e, acima de tudo, de muita verdade em nossos corações. Um beijo grande, fiquem com Deus.